Bom, gente, nós vamos dar então seguimento ao programa de educação continuada em saúde do Centro de Estudos Caduceus com o curso de cardiologia pediátrica para o não especialista. E esse tópico agora vai ser o segundo do primeiro módulo, que é o tópico de anatomia cardíaca. Nós vamos então iniciar conversando sobre a posição do coração no tórax. O coração ele está situado na linha média, ele fica à frente da traqueia, do esôfago, da coluna, fica por trás do externo, tem aproximadamente 1/3 de sua massa para o lado direito e 2/3 para o lado esquerdo. Na maioria de nós que tem o coração em levocardia, ele pode nascer com a ponta para a direita sem necessariamente representar uma doença cardíaca. Mede até no máximo em torno de 50% do diâmetro transverso do tórax. Se a gente medir o diâmetro transverso do tórax e medir o diâmetro transverso do coração, ele deve ser até no máximo 50%, embora nas crianças muito pequenas isso pode ser um pouco mais, chegando até 55%, 60%, principalmente dependendo do momento em que o raio-x é feito, principalmente em fase expiratória, né? Na expiração a imagem cardíaca fica, então, a relação imagem cardíaca torácica, ela vai ficar aumentada. E fica por cima do diafragma. Ele normalmente, num adulto, em todos nós, na verdade, o tamanho dele é como se fosse o tamanho do nosso pulso fechado. E no adulto, ele chega a pesar até mais ou menos umas 300 gramas. É o tamanho aproximado, o peso aproximado do nosso coração. Então, lembrando, no centro da cavidade torácica, por trás do externo, acima do diafragma e anterior à traqueia, esôfago e coluna, ocupando aproximadamente 50%, aproximadamente 50% do diâmetro transverso do tórax, sendo 1/3 dessa massa direita e 2/3 à esquerda da linha média. Certo? Vamos falar um pouquinho sobre a cobertura do coração, né? Nós sabemos que o coração, na verdade, ele está envolvido por uma membrana que chamamos de pericárdio. Esse pericárdio é um saco duplo e ele tem na parte mais superficial o chamado pericárdio fibroso e na parte mais interna o pericárdio seroso, que por sua vez se subdivide em 2 camadas, esse pericárdio profundo. De fora para dentro, a primeira camada fica abaixo do pericárdio fibroso, é o pericárdio parietal, e a camada que fica acolada à superfície do coração é a camada visceral ou epicárdio, como também chamamos. Entre estas 2 camadas, camada parietal e visceral, do pericárdio seroso, existe um pouco de líquido. Então, a gente vê aqui na imagem, né, a parte mais externa, o pericárdio fibroso. Depois a gente tem as 2 camadas aqui, né, a camada parietal e a camada visceral ou endocárdio, e no centro a gente tem a região onde nós temos o líquido. Depois a gente vem para as fibras musculares, o miocárdio, o endocárdio. Essa é a imagem que nós temos, então, dos 2 folhetos do pericárdio, fibroso e o pericárdio seroso. Qual é a função do pericárdio no coração? Bom, em primeiro lugar, ele protege e ancora o coração, certo? Então, ele evita que haja um contato direto com outras estruturas da cavidade torácica. Ele evita o enchimento demasiado, ele limita um pouco esse enchimento do coração, certo? Até um certo ponto. E ele permite também que o coração trabalhe num ambiente relativamente livre de fricção, né? Esse líquido à volta, essa camada fina de líquido que nós temos, facilita o trabalho cardíaco. Se a gente pensar agora nas paredes do coração especificamente, de fora para dentro mais uma vez, o epicárdio é aquela camada, na verdade, que é a camada visceral do pericárdio seroso. Então, essas 2 a gente pode chamá-la como uma camada de parede cardíaca, chamá-la como a parte interna do pericárdio seroso, mas é a primeira, então, o epicárdio. Depois eu tenho aquela região mais densa, aquela região mais espessa, que é o miocárdio, a camada muscular do coração, que forma principalmente a massa cardíaca. Entre as válvulas cardíacas, regiões de septo, a gente tem uma estrutura chamada esqueleto fibroso, que é uma camada entrelaçada de tecido conectivo que ajuda como uma camada de suporte para o coração. E, finalmente, na camada mais interna, a camada endotelial na superfície mais interna do miocárdio, nós chamamos de endocárdio, certo? Então, mais uma vez, a gente olhando, se tirássemos uma imagenzinha aqui do músculo cardíaco, a gente vem de fora para dentro agora, só na parte do músculo. A gente tem a primeira camada,
que é o endocárdio, ou a camada visceral do pericárdio seroso, depois a camada espessa, que é a muscular. Aqui dentro a gente tem o esqueleto fibroso, ele vai estar aqui nessa área, e finalmente o endocárdio, na camada mais interna. Na configuração externa do coração, nós vamos ver aqui uma observação frontal, a gente tem a massa ventricular, átrio direito, aqui a massa ventricular, isso aqui é principalmente ventrículo direito, tronco da artéria pulmonar, bifurca na artéria esquerda, a direita passa aqui por trás, a gente não consegue ver bem, e o ventrículo esquerdo, que é essa região aqui mais da ponta, vai dar origem à aorta, que também vai para a esquerda e para trás para formar um arco e gerar aqui os vasos da base, e um pouquinho da cava superior. Se a gente olha o coração por trás, a gente vai ver uma cavidade que não consegue ver pela frente, né, que é o átrio esquerdo, com as veias pulmonares drenando aqui em átrio esquerdo, ver melhor a bifurcação, né, do tronco pulmonar, claro que aqui a aorta foi rebatida, e aqui a descida da aorta após a origem, a emergência dos vasos da base, né? Aqui a gente tem a mesma imagem num diagrama, a mesma imagem num diagrama, e a gente consegue ver também a anatomia das artérias coronárias, o ramo direito da artéria coronária, ramo esquerdo da artéria coronária se bifurcando, e na face posterior as veias coronárias trazendo o sangue para o seio coronário. Então, nessa imagem diagramática do coração. Se nós formos olhar as 4 câmaras, as cavidades cardíacas, a gente tem aqui uma imagem do espécime anatômico, aqui uma imagem ecocardiográfica, isso é inclusive um coração fetal, antes mesmo do nascimento, mas a gente consegue ver bem, então, os átrios, os ventrículos. Existem vários aspectos que a gente consegue observar, alguns que o eco pode mostrar, outros que infelizmente não, como por exemplo a morfologia interna, né, a parede lisa do átrio esquerdo, enquanto que as trabeculações do átrio direito, a musculatura pectínea. Mas o eco consegue demonstrar, por exemplo, que a inserção das válvulas atrioventriculares, a inserção da tricúspide é mais próxima do ápex, enquanto que a inserção da mitral é mais alta, né, fica mais acima, mais próxima dos ventrículos. Isso gera aquela região que a gente chama de septo átrio ventricular, né, que é uma região que vem do ventrículo esquerdo, e se a gente passar um estilete aqui no topo, ele cai no átrio direito. Então, não é nem interventricular, como estaríamos aqui entre os ventrículos, nem interatrial, mas é uma região que a gente chama de átrio ventricular, essa região do septo. E a gente consegue ver isso claramente aqui também na imagem do ecocardiograma. Ventrículo direito com essas trabeculações mais marcadas, mais rugoso. O ventrículo esquerdo, umas paredes um pouco mais musculares, com trabeculações finas. A válvula mitral abrindo aqui em direção aos músculos papilares, na ponta e na parede lateral, na parede posterior do ventrículo esquerdo, enquanto que a válvula tricúspide, ela gera músculos, pequenos músculos papilares, e tem inserções tanto para a parede livre do VE, como para a ponta e como para o septo. Então, tem essa aberturazinha central que a gente chama ensaia de Havaiana, né? Então, aqui a gente mostrando esses detalhes anatômicos. E outra coisa importante é lembrar a presença desse músculo, dessa musculatura intensa aqui na ponta do ventrículo direito, que a gente chama de banda moderadora. É um marco, na verdade, da anatomia do ventrículo direito, e pode ser visto também na imagem do ecocardiograma. Quando a gente observa vias de entrada e saída dos ventrículos, né, então a gente consegue ver o átrio esquerdo entrando para o ventrículo esquerdo e saindo para a aorta. Nessa imagem a gente vê bem os 2 folhetos da válvula mitral. A gente vê que o folheto anterior da válvula mitral se continua com a parede posterior da aorta, enquanto que a parede anterior da aorta se continua com o septo interventricular. E aqui anteriormente a gente tem a imagem do ventrículo direito, mesma imagem vista aqui no ecocardiograma. Então, aqui está a aorta na região central, a parede posterior de aorta se continua com o folheto anterior da válvula mitral. A parede anterior de aorta se continua com o septo interventricular. Então, aqui a gente tem átrio esquerdo, certo? Entrada para o ventrículo esquerdo, via de saída para a aorta, e na região anterior, o ventrículo direito, com esses detalhes anatômicos que nós vimos agora, certo? Os 2 folhetos da válvula mitral, o fluxozinho do sangue entrando e saindo nas cavidades esquerdas. Quando a gente faz um giro dessa imagem aqui, a gente está vendo a aorta em eixo longo. Então, se eu, na verdade, girar 90 graus, se passar o meu feixe nessa posição aqui,
essa aorta que nesse momento está sendo vista como eixo longo, ela vai ficar como eixo curto no centro do coração e a gente vai para a imagem de via de entrada e saída do ventrículo direito. E nessa imagem, como eu disse, a aorta fica na posição central, né, redondinha aqui, e envolvida pelas câmaras direitas, né? Então, o átrio direito, a válvula tricúspide, com suas várias inserções, a via de entrada do ventrículo direito, a porção trabecular do ventrículo direito, a via de saída, a válvula pulmonar, o tronco da artéria pulmonar e os ramos pulmonares. Então, as câmaras direitas envolvendo a raiz aórtica, certo? O tronco e ramos pulmonares, átrio direito, a válvula tricúspide, ventrículo direito. A gente consegue ver também um pouquinho ali atrás a imagem, inclusive, do átrio esquerdo. E aqui nós temos uma diferença importante entre o lado esquerdo do coração e o lado direito. Vocês lembram que no lado esquerdo, o folheto anterior da válvula mitral ele se continua com a parede posterior de aorta. Aqui do lado direito nós não temos essa continuidade entre a válvula tricúspide e a válvula pulmonar. Elas estão, na verdade, bem distantes. A gente tem nessa região aqui o septo infundibular, que é uma região importante, é uma estrutura importante. É quando esse septo se desvia aqui, antero-superiormente, que ele obstrui a via de saída do ventrículo direito, repuxa a raiz de aorta, permanece a CIV e a hipertrofia do ventrículo na doença que nós conhecemos bem como tetralogia de Fallot, e que alguns autores, inclusive, chamam de monologia de Fallot, atribuindo, então, ao desvio antero-superior do septo infundibular toda a fisiopatologia da doença, certo? Então, resumindo, a aorta posição central é envolvida pelas câmaras direitas, não há continuidade entre a válvula tricúspide e a válvula pulmonar. A gente chega a ver um pouco aqui atrás do átrio esquerdo e a única estrutura cardíaca que a gente não vê nessa imagem é o ventrículo esquerdo que está lá atrás. Vamos falar rapidamente sobre os apêndices atriais, né? Nós já vimos na imagem, quando mostramos anteriormente, mas aqui, numa imagem diagramática, só para a gente lembrar, o apêndice atrial esquerdo é como se fosse num formato de dedo de luva, tem uma abertura estreita. Algumas pessoas dizem que lembra como se fosse uma orelha, enquanto que o apêndice atrial direito ele tem essa forma mais triangular. Então, a abertura bem mais larga, um formato mais triangular. O apêndice atrial direito fica nessa posição também mais anterior, mais medial ao átrio direito, se sobrepõe um pouco à raiz da aorta. Eu acho que eu tenho aqui a imagem da peça anatômica mesmo. Então aqui a gente vê melhor apêndice atrial esquerdo, mais fininho, o dedo de luva, abertura estreita e esse com abertura larga e essa forma mais triangular. A função exata dos apêndices atriais não é algo totalmente conhecido, mas provavelmente se refere um pouco à descompressão das cavidades atriais em algumas fases do ciclo cardíaco. Depois nós vamos ver aqui o seio venoso, que na verdade é uma estrutura mais embrionária. Essa estrutura ela fica entre a veia cava superior e inferior durante a formação do embrião, mas eventualmente é absorvida para dentro do átrio direito. O que é mais importante para nós aqui é sabermos que é a partir da estrutura do seio venoso que se origina o nó sinusal, né, o marca-passo normal do coração, e também o seio coronário. Na vida intrauterina, ele coleta sangue vindo das veias vitelinas, umbilicais e cardinais, mas depois ele é gradualmente absorvido e se integra aqui à parede do átrio com uma porção lisa e que se separa do restante do átrio pela crista terminal, certo? Mas então é uma estrutura que ela existe na sua totalidade na vida embrionária e depois é absorvida e forma então o nó sinusal e o seio coronário, que é a parte importante para nós lembrarmos dessa estrutura. Vamos passar então para o suprimento arterial do coração, que é feito através das artérias coronárias, e como nós sabemos, são duas artérias, né? A artéria coronária direita, a artéria coronária esquerda, nascem dos seios de Valsalva, aqui acima da válvula aórtica, os seios de Valsalva que levam os nomes das artérias coronárias. E importante, a gente não vai se deter, porque não é o foco dessa discussão, mas é importante lembrar que essas artérias, então, elas vão
levar sangue ou perfundir todo o músculo cardíaco, e cada uma delas tem uma área específica de distribuição. A importância da gente entender isso é porque quando a gente analisa o coração e que a gente está vendo o batimento desse coração, a contratilidade, se nós conhecermos a área, na verdade, de perfusão de cada uma dessas artérias, dependendo da região cardíaca que não está funcionando bem, que mostra alguma alteração, a gente tem como inferir qual artéria coronária estaria comprometida no seu papel de perfundir o músculo cardíaco. Então, a gente tem aqui todas elas, né? A artéria coronária direita aí mostrando no diagrama, a artéria coronária esquerda, e a gente vê que isso varia um pouquinho, às vezes, de um paciente para outro, mas, de uma maneira geral, a região de coronária esquerda, a coronária esquerda, por sua vez, se divide em circunflexa e DA, então, região de DA, região de circunflexa, região de coronária direita, são relativamente bem determinadas no indivíduo normal. A função das artérias coronárias, como nós já dissemos, elas são os vasos que carregam sangue oxigenado para irrigar o miocárdio. A esquerda se divide na artéria descendente anterior e na artéria circunflexa, dão conta da maioria do músculo cardíaco para o ventrículo esquerdo, enquanto que a artéria coronária origina-se na cúspide direita, na válvula aórtica, desce pelo ventrículo direito até o coração, se ramifica da origem descendente posterior e a marginal, mas é importante lembrar que uma parte da coronária direita também supre o músculo do ventrículo esquerdo. De 25% a 30% do ventrículo esquerdo é suprido pela artéria coronária direita. Depois que o músculo cardíaco recebe o sangue oxigenado, evidentemente vão existir as trocas, e o sangue venoso do músculo cardíaco ele tem que retornar ao coração, e ele o faz para o seio coronário, que é aquela estrutura posterior entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, que recebe o sangue com baixo teor de oxigênio das veias coronárias e leva esse sangue, passa por trás aqui, entre átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, e desemboca no átrio direito, próximo ao folheto septal da válvula tricúspide, levando então daí do átrio direito, o ventrículo direito e ao tronco pulmonar o sangue para ser oxigenado, certo? Então, é importante, o seio coronário é o que vai receber o sangue de retorno das veias coronárias, que trazem o sangue do músculo cardíaco. O septo interatrial eu não vou me deter porque a gente lembra dele, e se a gente tiver qualquer dúvida a gente volta lá na área de embriologia, né, que a gente lembra que ele vai crescer, que vai existir uma reabsorção e que no final a gente vai ficar com a lâmina do forame oval aberta em direção ao átrio esquerdo, já que o sangue de retorno do cordão umbilical vai entrar aqui e vai ter aquele jato de alta velocidade que mantém durante a vida intrauterina a lâmina do foramen aberta para o átrio esquerdo, e após o nascimento, com o fechamento do canal do ducto venoso, a gente vai ter um aumento de retorno aqui para o átrio esquerdo, pela respiração, pelo aumento do fluxo pulmonar, e essa válvula fecha espontaneamente. Mas então é uma fusão entre os septos chamados de septo primum e septo secundum, que compõem o septo interatrial. O septo interventricular tem como característica principal, ele é dividido em 3 porções, mas a gente tem aqui uma porção que é bem fina, que chama-se porção perimembranosa, depois tem essa porção bem espessa, chamada porção muscular, e no final também, como parte da porção muscular, mas com algumas características um pouco diferentes, a gente tem a região apical, certo? Então, essa parte mais fina, mais difícil às vezes até de identificar quando a gente faz os ecos, e é onde a maioria das CIVs, das comunicações interventriculares, acontecem, é a porção membranosa. A porção muscular é essa parte mais espessa, que é responsável por a maior parte realmente do septo ventricular e de toda a contratilidade, e aqui embaixo, numa área um pouco mais trabeculada, a parte da porção apical do septo. Isso aqui tudo é muscular, então, tanto a porção mediana como a porção apical, elas são regiões musculares. Aqui, quando a gente tem CIVs, elas às vezes são mais difíceis de identificar, exatamente porque é a região de maior trabeculação que nós temos no septo interventricular. A válvula aórtica é uma válvula tricúspide, como são as 3 válvulas do coração, tirando a válvula mitral, né? Válvula aórtica é tricúspide, válvula pulmonar é tricúspide, e válvula tricúspide, como o próprio nome já diz, também tem 3 folhetos. A válvula mitral é a única que tem apenas 2 folhetos.
ela vai levar o sangue na sístole, né? Vai abrir para permitir que o sangue na sístole passe do ventrículo esquerdo para a aorta, e na diástole ela vai fechar para evitar que esse sangue retorne. Dois dos folhetos recebem o nome das artérias coronárias que eles originam, então a gente vai ter a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda, e o terceiro folheto é chamado de folheto não coronariano. A válvula pulmonar também tem os seus 3 folhetos e serve, na verdade, como uma comporta entre o ventrículo direito e o tronco da pulmonar. Então, semelhante à artéria, a válvula aórtica tem suas 3 cúspides, na sístole abre, permite que o sangue do ventrículo direito seja injetado em tronco pulmonar, e na diástole se fecha para evitar que exista um retorno desse sangue para o ventrículo direito. As válvulas atrioventriculares, como nós já dissemos, a válvula tricúspide com as suas 3 cúspides, aqui a válvula mitral com apenas 2, aqui no centro a gente tem válvula aórtica, aqui anteriormente um pedacinho da válvula pulmonar, certo? E essas válvulas, então, a mitral regula a passagem do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, ao contrário das válvulas semilunares, né, das válvulas de via de saída. Ela, na verdade, na sístole, ela está fechada, porque o ventrículo está injetando em aorta, ela está fechada, evitando que o sangue volte do ventrículo para o átrio. E na diástole, ela abre para o sangue passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Lembrar que ela tem aquela posição um pouquinho mais apicalizada, né, um pouquinho mais baixa do que a válvula tricúspide, e se insere nos músculos papilares, na ponta e na parede do ventrículo esquerdo. A válvula tricúspide, ela tem os seus 3 folhetos e ela regula a passagem do átrio direito para o ventrículo direito, naquela mesma situação, abrindo na diástole e fechando na sístole para evitar que o sangue volte para o átrio direito e permitir a passagem desse sangue direto para o tronco da pulmonar. É mais apicalizada, tem abertura central e inserções tanto na parede como na ponta, tanto na parede como na ponta e no septo interventricular. Esses são os pontos principais, como nós sempre dissemos nesse curso. Procuramos fazer uma coisa sumária para que a gente possa lembrar das características principais, sem um detalhamento muito grande que fica para o curso daqueles que vão realmente se dedicar à cardiologia de uma maneira geral e cardiologia pediátrica em particular. Mas para uma noção geral, para nós entendermos, achamos que esse conteúdo é o suficiente. Aqui a gente finaliza o módulo 2 e é o momento da gente voltar lá no pós-teste e ver como foi o nosso aproveitamento dessa parte. Mais uma vez, obrigada.